Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso quadro Escultor Responde. Esse é o quadro aqui da Arcadia, onde eu pego algumas dúvidas que vocês lançam aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, e eu coloco aqui para ajudar vocês um pouco mais. E a dúvida de hoje não é só de uma pessoa, é de muita gente mesmo. Eu tenho ouvido essa dúvida no decorrer dos anos de diversas formas. A massa seca, a oil clay endurece, a massa vai sempre ficar nessa densidade? Resumindo, o pessoal quer saber se a oil clay seca. Essa é a principal pergunta, a principal dúvida dos aspirantes em escultura, pessoal. E eu quero responder essa dúvida hoje, dar algumas dicas para vocês, como sempre. Beleza? Então, desde já, se você ainda não é inscrito, se você está caindo de paraquedas nesse canal de escultura, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e deixa a sua curtida desde já para fortalecer o canal aqui nessa plataforma do YouTube. Beleza? Pessoal, eu entendo por que as pessoas fazem essa pergunta. Porque o pessoal pensa, eu vou fazer escultura, eu quero guardar, mas se a clay for mole, como é que eu vou fazer? Ou então, eu quero pintar a peça. Eu sei que a questão da secagem na massa vem desses anseios, mas desde já eu quero falar para vocês um pouco do que aconteceu comigo. Eu trabalhei com tanta massa ruim, ou de forma muito ruim no começo, que quando eu conheci o oil clay também foi amor à primeira vista, e essa questão dele não secar definitivamente não foi um problema para mim. Então desde já eu estou spoilando, o oil clay não seca, não endurece definitivamente, mas ele pode ficar seco, de certa forma, numa certa estabilidade. Vou explicar isso melhor nesse vídeo. Então assim, qual que é a grande questão do oil clay? Você pode sempre modificá-lo, você pode sempre mexer na escultura. Se fosse uma peça, por exemplo, em plástico, em resina ou cerâmica, você ia ter uma trabalheira do cão se você quisesse mexer na peça. E algumas massas, que até são legais como o epóxi, você tem tempo corrido para mexer. Então assim, qual que é a graça do oil clay? Você tem tempo de sobra, todo o tempo do mundo, e você pode, depois de anos até, remodelar a peça se você quiser. Você nunca perde a massa, entendeu? Eu tenho peças de mais de 12 anos, que é mais ou menos o tempo que eu mexo com oil clay, que até hoje estão boas para utilizar. Então é um investimento, o pessoal fala, nossa, mas às vezes a massa, tem massa cara, né? Mas tem massa que dura a vida inteira, literalmente. Essa massa aqui desse Saga, que vocês até viram alguns vídeos no canal, ela é uma massa gringa, talvez seja a mais cara que exista. Eu comprei ela quando eu viajei e ela foi justamente assim uma coisa que eu queria. Quero ver se essa massa é tão boa quanto dizem. Ela é excelente. É uma Ferrari das massas. Mas assim, eu posso dizer com certeza, essa massa eu posso usar o resto da vida. Porque ela, por mais que eu tenha gastado muito dinheiro na proporção do dólar, né? Ela ainda assim rende muito e eu posso reutilizar. Mas essa é a massa mais cara que existe, pessoal. Tem massas muito mais em conta. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre preço, porque tem essa pergunta lá no Instagram. O pessoal pergunta também sobre preço. Mas hoje a gente está falando aqui se a massa seca ou não. E essa é a minha massa favorita. Eu quero também saber, desde já, qual que é a sua massa favorita. Deixa aqui nos comentários. Você que já, pelo menos, se aventurou com alguma oil clay ou alguma outra massa na vida, coloca aqui nos comentários, pessoal. Então, assim, como eu já disse, eu já sofri, por exemplo, para fazer coisas com argila que, depois que seca ela ainda fica com aspecto ruim. Ou então se faz em biscuit, o pessoal gosta muito de biscuit, mas biscuit ele tem uma redução, às vezes a peça despenca muito por conta dessa redução, você tem que ficar fazendo de uma forma muito receitual, fica esquisito e te castra a modelagem. Pelo menos para mim o biscuit ele acabava castrando um pouco a minha criatividade. Mas enfim, na oil clay eu tinha toda a liberdade do mundo, toda a liberdade de mídia, né? Mídia, o que a gente fala, é o material, para a gente poder modelar, para a gente poder trabalhar com liberdade. É interessante falar um pouco do que é a oil clay. Eu já tenho vídeos falando aqui no canal, mas às vezes a pessoa está, como eu disse, caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e pode não conhecer a massa. Basicamente, a oil clay é uma massa feita de óleo e ceras. Resumindo muito, tá, pessoal? Os críticos e conhecedores, experts de massa e tudo mais, por favor, não me crucifiquem. Eu estou falando aqui de uma forma mais simplificada para os aspirantes. Não vai lá já meter bronca assim nos comentários e me xingar e tudo mais. Tá bom, pessoal? É só para simplificar. Outra simplificada que eu quero dar aqui é a seguinte: a densidade é o que vai mandar
na hora no quesito secura da massa, e isso a gente mede conforme a gente adiciona mais cera, por exemplo. A massa mais dura, ela vai se assemelhar um pouco mais à cera. Novamente, explicando isso de forma simplificada, tá, pessoal? E assim, qual que é a pegada? Vamos falar um pouco também das densidades. Você vai se adequar à densidade que você mais gosta de modelar. E existem algumas densidades que facilitam coisas como guardar, transportar e pintar. Na realidade, toda massa oil clay dá para pintar, pessoal. Eu já testei com todas. Existem técnicas para isso. Mas assim, vamos falar um pouco da melhor massa na questão de durabilidade. Se a gente for falar das primeiras massas em termos de densidade, que é a plastilina e o clay soft, a gente vai ter uma massa que é rápida de modelar, você pode fazer grandes demonstrações, peças grandes também, você ganha velocidade, é legal para estudar, mas não é tão bom para transportar realmente, principalmente plastilina, né? Tem plastilina de muito má qualidade, inclusive, mas assim, se você quiser fazer uma demonstração, como eu faço muitas aulas, é bacana. Agora, a melhor oil clay para quem está começando, para se familiarizar com a massa e estudar muito bem, é com certeza a clay média, é a mais democrática, até por conta do nosso clima. Ela não é tão instável, tão mole, vamos dizer assim, resumindo, quanto a clay soft e a plastilina, que tem mais óleo, por isso que são mais mole. E ela ainda assim tem uma consistência muito boa, uma consistência estável e não é tão dura quanto a clay hard, que eu vou falar na sequência, e é às vezes uma dificuldade para quem nunca mexeu com massa na vida. Justamente então falando da clay hard, essa é a clay, assim, eu sei que tem outras densidades, tá? Tem clay firme, tem extra hard, enfim. A própria plastilina o pessoal não coloca junto de oil clay de forma burra, porque plastilina é uma oil clay, algo como uma oil clay ultra soft, né? Muito mole, muito macia. Mas a clay hard, então, falando da clay hard, que é a massa desse saga de gêmeos, ela é basicamente a massa mais seca, a massa mais dura, porque tem mais adição de cera e menos óleo. E alguns outros químicos também que compensam aqui e ali. Mas assim, é a massa melhor para você guardar, para você transportar, para você pintar. É excelente. E existe a Oil Clay Hard muito em conta, tá, pessoal? É que essa aqui é a Monster Clay, é a melhor massa do mercado. Eu quis fazer um teste aqui e fazer um dos meus personagens favoritos com ela. Eu já comentei isso nos vídeos do Saga. Mas assim, o bacana dessa massa aqui, ó, ela é tão seca que ela parece quase um plástico. A Oil Clay Hard, ela tem esse aspecto. As gringas, então, como essa massa, vão sair ainda melhores. Mas, o bacana é que você pode pintar, manusear sem medo, sem muitas dificuldades. Você pode pegar, assim, partes que são detalhes, por exemplo, sem ter medo de destruir ou de deixar só digital marcada, sabe? E, como eu disse, tem peças esculpidas em Oil Clay Hard, Extra Hard até, que tem anos. O Han Solo, que tá aqui atrás até, né? Ele deve ter uns 10 anos aí. 10? Tô meio perdido no tempo. Enfim, eu acho que tem um pouco menos, deve ter uns 8, né? Que eu acho que eu fiz na época do Despertar da Força. Enfim, ele é feito em Clay Extra Hard e ele é altamente seco. Ele passa por uma escultura feita, por exemplo, em cera. Essa é uma coisa que eu queria comentar com vocês também, pessoal. A melhor característica do Oil Clay é que você pode remodelar. Se eu quiser mexer hoje nesse Han Solo, eu posso mexer. Uma peça de mais de 8 anos. Como, por exemplo, as peças do Museu de Cera. As peças do Museu de Cera são feitas de cera, que é, vamos dizer assim, um primo do Oil Clay, né? Primo mais velho aí. E elas podem o tempo todo ser modificadas, porque elas não são secas para sempre. Elas não estão endurecidas forever, assim, vai. Você pode modificar essas peças. E essa é a grande graça dessa massa. Você pode customizar, você pode reaproveitar a massa. Ela tem uma vida útil incrível, pessoal. Essa é a melhor característica dela. Então, assim, a Oil Clay, pessoal, ela é excelente para você estudar. Se você eu não gosto desse negócio de pintar Oil Clay, não quero saber disso, aí existem outras massas que secam e tem uma semelhança com a Oil Clay, como o Polymer Clay. Eu já falei muitas vezes de Polymer Clay, e o Polymer Clay é a minha massa, dentre todas as massas, a minha massa favorita. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso também, pessoal. E é o que eu recomendo para os meus alunos que querem usar uma massa profissional, uma massa avançada, né? Você precisa ter uma certa experiência com modelagem para mexer com Polymer Clay. E depois você pode realmente endurecer ela para sempre. Mas, novamente,
é uma característica diferente da oil clay. A oil clay tem esse charme da gente sempre poder estar mexendo com ela. E, obviamente, pessoal, sempre que você mexe com uma massa nova, você acaba adquirindo novas habilidades e evoluindo seu repertório de escultura, pessoal. É isso. A massa, então, não seca totalmente para sempre, mas é ótima para estudo, é ótimo para você, em densidades mais elevadas, manusear, transportar. Ela vai parecer que ela secou definitivamente, como essa oil clay hard. Você vai conseguir pintar com tranquilidade e vai conseguir expor nas suas estantes, prateleiras, sem medo algum. Beleza, pessoal? Eu gostei muito de falar desse tema. Eu gosto sempre de falar de massas, diferença de massas. Coloquem sempre suas dúvidas, elas podem virar vídeo aqui no canal. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Avante, escultores!